Queridos irmãos e queridas irmãs, que o amor do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. O nosso tema de hoje é o evangelizador espírita da nova era. Tema que nos leva a reavaliar, a repensar o nosso papel como espíritas nos dias de hoje e como evangelizadores. Isso diante do contexto da nossa participação no movimento espírita, mas principalmente na sociedade na qual cada um de nós é um ser atuante. E claro que nós devemos pensar também no nosso papel não só como espíritas, mas como cristãos, já que no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Sede Perfeitos, nós vemos a afirmação de que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são o mesmo. O que nos leva a pensar que é preciso falar em herança, uma herança que todos nós recebemos e que está em nosso poder. Essa herança que faz com que nós todos sejamos evangelizadores nos dias de hoje. Evangelho, palavra que significa boa nova, um ensinamento trazido por Jesus. Mas nós não somos herdeiros apenas desse ensinamento trazido por Jesus. Nós somos herdeiros também de Moisés, do antigo povo hebreu, no sentido de entendermos a tábua dos 10 mandamentos. A nossa história como povo que tem como crença ou que sabe da existência de um Deus único, inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas, assim como nos ensina a doutrina espírita, é uma história que remonta à mais alta antiguidade do nosso povo, quando Moisés, principalmente nesse evento em que Moisés recebe no alto do Monte Sinai a tábua dos 10 mandamentos. Então nós temos como herança esses 10 mandamentos, dada a afirmativa de Jesus, eu não vim destruir a lei a qual Jesus se referia era justamente a lei descrita nesses 10 mandamentos, a própria doutrina do Cristo, fundamentada em 2 pilares excelentes para a conduta de nossas vidas, o amor incondicional a Deus, a si mesmo e ao próximo, e a fé na vida futura. E depois, todos os ensinamentos da doutrina espírita que são referentes a essas 2 outras revelações divinas que chegaram à humanidade. Somos herdeiros de todo esse material, estamos de posse de toda essa herança espiritual e o nosso papel no mundo de hoje é transmitir essa herança que nós recebemos. Assim, o evangelizador espírita não traz em si apenas os conhecimentos da doutrina espírita, mas traz essa herança de longa data, que é uma herança que nós podemos dizer e pensar que herdamos de nós mesmos, pois afinal de contas nós tivemos oportunidade de reencarnar diversas vezes aqui mesmo no planeta Terra e sermos convocados a conhecer todas essas características da justiça divina e das leis do Pai Celestial que foram sendo abertas aos poucos na medida em que nossas mentes estavam preparadas para conhecê-las e para colocá-las em prática durante a nossa existência. Assim, nós hoje somos caracterizados, todos nós, como evangelizadores espíritas da nova era. E, quando falamos em evangelizar, é claro que nós podemos estender todos esses princípios que usaremos de modo geral hoje às nossas tarefas na casa espírita. Estejamos nós nas tarefas de atendimento fraterno, de recepção, nas tarefas mediúnicas, nas tarefas de evangelização com crianças, adolescentes, adultos ou pessoas na melhor idade, enfim, na assistência social das casas que frequentamos, na tribuna espírita, enfim, em qualquer uma dessas atividades que envolvem o contexto de uma casa espírita, nós deveremos e seremos evangelizadores. No entanto, é preciso quebrarmos um pouco essa visão de que só o espírita atuante no movimento espírita evangeliza.
Essa visão já vem sendo quebrada, já vem sendo um pouco mais expandida desde que Jesus esteve na terra e de que começou a convocar os seus apóstolos para esse mistério, para essa tarefa tão preciosa. Principalmente nós podemos lembrar do caso ou do momento em que Jesus convida Simão Pedro. Simão Pedro era um pescador, um homem humilde, um homem do povo, um homem que, segundo muitos entendem até hoje, não tinha grandes conquistas intelectuais, mas tinha algo que é preciso que todos nós tenhamos: a predisposição para abraçarmos essa tarefa e para começarmos a desempenhá-la. O convite a Simão Pedro descaracteriza o evangelizador como alguém especial, como alguém que tem que ter uma preparação prévia para ser o evangelizador. O evangelizador é alguém disposto a aprender, a mudar a si mesmo e a transmitir essa felicidade e essa postura às pessoas que com ele convivem. Exatamente a proposta que Jesus fez a Simão Pedro: Simão, vinde após mim. Simão, me segue, aprende comigo e eu vos ensinarei a pescar homens. Exatamente o que Jesus havia feito com Simão naquele momento. Jesus, com o perdão da palavra, com o perdão da metáfora, acabava de pescar Simão Pedro. Acabava de convidá-lo para fazer parte da Boa Nova. E Simão entendeu muito bem aquela proposta. Simão deveria aprender como transmitir esse mesmo convite, como transmitir com essa mesma segurança que Jesus transmitiu, como realizar as coisas que Jesus estava realizando em seu tempo, transmitir os mesmos ensinamentos, como, enfim, levar essa boa nova a todos que podem ter acesso a ela, como essa divulgação deve ser feita. Assim, aos poucos, nós temos entendido que nos tornamos herdeiros, como dizíamos há pouco, de Jesus, de Moisés, e que temos essa tarefa no limite das nossas possibilidades. Cada um de nós pode e deve começar a aprender essas leis, começar a contrapô-las com aquilo que lê no mundo, até porque nós não somos herdeiros apenas de Moisés, de Jesus e do Espiritismo, há aproximadamente 160 anos atrás, mas somos herdeiros também de toda uma carga cultural que a humanidade desenvolveu durante esse tempo, durante esses milênios. Uma carga cultural, uma carga moral que é terrena, que é específica da vida aqui na Terra e na qual nós estamos inseridos. O nosso contexto reencarnatório engloba tudo isso, essa especificidade da época na qual nós vivemos, que herdamos, além da genética do nosso corpo físico, que tem que ser levada em consideração, as leituras que fazemos, a interpretação da vida, os costumes sociais, as concepções filosóficas, religiosas, que constroem políticas, obviamente, que constroem esse contexto no qual nós vivemos e que faz com que nós testemos essa nossa capacidade de nos transformarmos em evangelizadores. O contexto da vida muda no decorrer das eras, no decorrer das épocas, mas o papel do evangelizador não muda. O papel do evangelizador ainda é o mesmo que aquele de Simão Pedro. O papel de um homem que se coloca aos pés do conhecimento, do plano espiritual, para poder colocá-lo em prática. É por isso que muitas vezes na vida de hoje nós temos urgência, ânsia, uma sede de termos um outro tipo de conhecimento que às vezes desvia o nosso foco apenas do terra a terra, apenas das concepções mundanas. Por isso que hoje em dia muitos jovens principalmente ficam extremamente preocupados, ansiosos, perturbados, melhor dizendo, com os vestibulares que se apresentam. É necessário que eles deem sim a importância ao vestibular, que se preparem, mas que tenham também calma, que tenham paz interior nesse processo para que possam obter o melhor resultado possível. É por conta dessa falta de evangelho, da falta de boa nova, da falta de conhecimento espiritual,
que por muitas vezes equivocamos em nossas amizades, em nossos trabalhos profissionais, simplesmente porque nós esquecemos que não vivemos apenas nesse mundo exterior. Nós temos em nós o mundo do espírito, esse mundo interno, que precisa ser trabalhado, que precisa ser muito bem cuidado, para que nós tenhamos de fato aquilo que nós chamamos de sucesso na vida. Pois não é assim que temos aprendido com o Evangelho? Muitas pessoas têm de fato riqueza material, beleza, juventude, posses, e no entanto se mostram como pessoas um tanto tristes no viver da experiência terrena. O que está faltando nessa experiência, na maior parte do tempo, é justamente essa conquista do autoconhecimento espiritual, da autoconsciência do que nós somos, quais são nossos objetivos mais nobres aqui. E por isso nós sempre gostamos de ressaltar nesse ponto que é necessário sim viver o Espiritismo, mas que precisamos lembrar que somos homens vivendo no mundo e que muitas vezes precisamos ceder a certos caprichos mundanos e ainda assim nos mantermos firmes em nossos aspectos morais. O nosso corpo físico, a maior parte do tempo, pede, por exemplo, descanso, pede alimentação. Nós temos os nossos pequenos prazeres que não envolvem de modo algum nenhum tipo de pecado, como víamos em religiões mais antigas, em concepções religiosas mais antigas. Não, nós estamos no planeta Terra, podemos saborear esse momento nosso no planeta. Podemos vivê-lo com tranquilidade, podemos sentir prazer. Nós só não devemos cometer os excessos do prazer, principalmente, que nos levam a caminhos equivocados. E por outro lado, não devemos ter também aquela vivência superficial da religião. Aquela vivência em que nós simplesmente ouvimos uma palestra, recebemos um passe e retornamos para viver a vida do jeito que a vida me levar. Não se trata disso dentro do Espiritismo, nem essa vivência superficial da religião, irmos à casa espírita para cumprirmos um certo tipo de obrigação para com Deus. Não devemos jamais pensar nisso. Não devemos estudar para cumprir obrigações para com Deus, para agradar a Deus, estando em uma prática externa. Não se trata disso. Mas se trata de realmente vivenciarmos a cada instante os ensinamentos espirituais e morais que nos são oferecidos pelo Espiritismo, principalmente pelo cristianismo, as duas principais fontes que nós temos de informação e de esclarecimento a respeito de nossas vidas. Então acho que aqui a gente já começa a perceber que estudar o Espiritismo e que se envolver com ele de modo sincero e de maneira cada vez mais pungente, tendo uma certa disciplina, uma continuidade, uma regularidade nesse estudo, é talvez a primeira tarefa do evangelizador espírita. Ele não poderá transmitir um conhecimento, ele não poderá transmitir uma experiência que ele não possui. Primeiro o conhecimento, depois a própria vivência, a própria experiência daquilo. E tomar muito cuidado para não usarmos o Espiritismo como simplesmente sendo uma religião que nos trará a possibilidade de fuga de nossos problemas, ou de fuga, pior ainda do que de nossos problemas, de nossos compromissos na nossa existência. Muitos se embrenham demais, se concentram demais apenas no estudo, apenas no conhecimento do Espiritismo ou de outras religiões, chegando a se isolarem, viverem como eremitas, pensando que as outras pessoas não entendem essa religião, que só ele contém a verdade, que só ele entende, e que, portanto, ele precisa se isolar para viver de fato aquela religião. Esse é um movimento equivocado, é um movimento de fuga, um movimento de equívoco que impede o nosso crescimento, que impede de termos as vivências no mundo, entre os relacionamentos e os nossos compromissos profissionais, intelectuais, etc., que também proporcionam o nosso progresso. Na obra A História do Espiritismo, Arthur Conan Doyle traz justamente esse problema
em uma passagem que nos fala um pouco sobre esse momento do nosso comportamento diante das religiões. Momentos em que muitas vezes a crença era professada de modo equivocado, em que a fé se tornou um artigo especial para algumas pessoas que procuravam um refúgio, que procuravam um conhecimento, que procuravam às vezes até mesmo uma posição que outras pessoas não tinham. Assim, perdia-se o contato com os fatos vivos do espírito e então se contentavam a tudo referir ao passado e a fazer um serviço de preces e de culto externo num sistema tão antiquado e tão misturado com incríveis teologias que a mente honesta sente náuseas só em pensar. Então vejam, é pouco usual, e aqui Arthur Conan Doyle mostra que o Espiritismo deve ter um efeito justamente contrário a esse em nossas vidas, para que nós possamos ter credulidade naquilo que nós estudamos, naquilo que nós vivenciamos, para que os abusos no campo da fé, sejam eles intelectuais ou seja mesmo nos campos da vivência, não tornem impossível para as pessoas honestas o conhecimento, a busca, o estudo em termos de fé. É isso que o Espiritismo nos fornece nesse pequeno trechinho, segundo Arthur Conan Doyle, e a opinião com a qual nós compartilhamos, concordamos, é isso que o Espiritismo nos oferece. E aqui então a gente pode perceber que o evangelizador espírita, esse que entende a Boa Nova e que a vivencia, precisa passá-la adiante, para que nós não pensemos que esse tipo de evangelizador é uma pessoa diferenciada, uma pessoa especial, uma pessoa que às vezes pode ser que tenha, até mesmo segundo a nossa concepção, algum tipo de privilégio nessa vida. Muito pelo contrário. Em todas as obras espíritas nós percebemos que o cristão não tem privilégio algum. Nas obras que vêm por via mediúnica pós-codificação temos a mesma informação. Jesus transmitiu essa ideia a todos nós, que ele não tinha nenhum tipo de favorecimento pelo lado da providência divina. E quem tentou entender assim, certa vez, nós lembramos da passagem do Novo Testamento, na qual Nicodemos se aproxima do Mestre e que diz a ele: os prodígios que o Senhor realiza só podem ser feitos por alguém que seja de Deus. E Jesus diria a Nicodemos: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ali não estaria Jesus dizendo, uma possível interpretação, claro, a Nicodemos, que ele não era mestre por ser favorecido por Deus, mas justamente por ter vivido experiências, na carne inclusive, que o levaram àquela posição de um espírito que pode ensinar aos outros. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém alcança patamares superiores da existência se não for pelas vias da experiência, e para nós que somos espíritas cristãos, pelas reencarnações sucessivas que trazem progresso ao espírito. Se não compreendermos assim o papel do evangelizador, não estaremos entendendo o nosso contexto no mundo. E se não estivermos entendendo o nosso contexto no mundo e diante da providência divina e diante de nós mesmos, como é que nós poderemos transmitir as verdades divinas? Esse era o ensinamento que Jesus colocava aos pés de Nicodemos naquele instante, colocava ao intelecto de Nicodemos. Nicodemos, vamos entender a nossa situação. Eu, agora, um mestre, porque já cheguei nesse momento. Você, alguém que procura o conhecimento. E Jesus começa a falar a Nicodemos naquele instante sobre vários tipos de conhecimento, mas principalmente sobre a reencarnação. E a conclusão é: se não sabes ainda, se eu falo para você, Nicodemos, sobre as coisas da terra e você não entende, como será quando vos falar das coisas do céu? Novamente, ora, se nós não entendemos o nosso contexto geral, será difícil sermos evangelizadores espíritas, principalmente nessa era na qual nós vivemos hoje, no mundo de hoje, nos nossos tempos. Agora, segundo a doutrina espírita, é bom entendermos o que caracteriza
essa era, essa nova era, ou os tempos que nós vivemos hoje e que, como nós sabemos, são tempos de transição. Nós temos essa informação pelo Espiritismo de que os dias que nós vivemos hoje marcam a transição entre o planeta de provas e expiações e o mundo regenerador, sendo que algumas mudanças são bem notáveis, como, por exemplo, a mudança que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que nesse mundo regenerador, nós, por exemplo, não viveremos mais as angústias das graves expiações, mas ainda teremos algumas provas pelas quais deveremos passar. E outras mudanças nem tão evidentes, como, por exemplo, de novo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos que o mundo de regeneração ainda é um mundo no qual os espíritos reencarnam, passam a viver na matéria em corpos densos, exatamente como nós ainda vivemos nos dias de hoje. Outros pontos que caracterizam essa nova era. Ela é caracterizada também pela descoberta da relação entre o homem, os espíritos encarnados, e o mundo espiritual, e o plano espiritual, o mundo dos espíritos. Essa relação que ficou muito evidente quando, em meados do século XIX, começaram os fenômenos das mesas girantes e que proporcionaram também, principalmente, a elaboração da doutrina espírita. Ali ficou muito evidente para a humanidade que o plano espiritual se comunica constantemente conosco, que nós estamos em constante contato com os nossos amigos do plano espiritual, os espíritos com quem nós nos afinizamos. Ter consciência disso é algo que marca isso que nós chamamos de a nova era. Mais uma característica que nós já citamos, mas queremos agora reforçar. Nós somos herdeiros desse conhecimento que é trazido principalmente pela doutrina espírita. Esse conhecimento de que não vivemos aqui apenas a vida corpórea, mas vivemos principalmente essa relação com o plano espiritual, e até mesmo quando nós dormimos, esse relacionamento até se fortalece, porque o espírito muitas vezes deixa o corpo físico e entra em relação com espíritos desencarnados ou outros que estejam momentaneamente desligados no plano espiritual. Essa consciência tem que fazer toda a diferença em nossas vidas. É através dessa consciência que nós poderemos entender a proposta do Espiritismo para nós. Se nós somos espíritos e temos a continuidade da vida após a morte do corpo físico, por que não desenvolvermos em nós o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor a nós mesmos, a fé na vida futura, que são justamente pontos da doutrina de Jesus fortalecidos pela doutrina espírita. Por que não estudarmos e praticarmos os 10 mandamentos? É esse o momento da prática, pois até hoje nós tínhamos já esse conhecimento, mas poucos se aventuraram a praticá-lo. Como nós poderemos ser evangelizadores se não formos os pioneiros da implementação dessa nova prática em nossas vidas? Assim, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos que é preciso que essas ideias comecem a aparecer. Eu já vou ler o pequeno trechinho, e que elas comecem a ser colocadas em prática. Isso marca esses novos tempos. Vamos então a esse pequeno trecho do Evangelho. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse movimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Então vejam, é um movimento de abalos, de discussões, de implementação dos códigos morais nos modelos cristãos, nos modelos espíritas, que precisam chamar a atenção das grandes massas e que precisam, portanto, ser implementados aos poucos. Vamos continuar só mais um pouquinho. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho,
Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. A mensagem é assinada por um espírito israelita no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gostaria agora de fazer mais uma pequena referência aqui ainda a esse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo para falarmos de mais uma característica dessa nova era. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados que são 18 séculos e apesar do sangue e de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil, aquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Bem, aqui a característica que nós queremos marcar, mais uma delas, como uma das que o Espiritismo entende como sendo própria dessa nova era. A união entre o coração, entre o sentimento, se o quisermos assim, entre a religião e a ciência. O conhecimento entre o Espiritismo e a ciência. O Espiritismo não contradiz nada que a ciência terrena descobre. Muito pelo contrário, corrobora. O Espiritismo é em si uma ciência que explora, que investiga e que traz novos princípios à nossa vida de espíritos imortais. Assim, principal característica dessa nossa nova era é estarmos atentos às novas descobertas que a vida nos traz, que a ciência nos traz, e de estarmos vivendo essa nova era com tudo isso que ela precisa ser vivida. Hoje nós temos discussões novas sobre a internet, inclusive o nosso contexto da pandemia trouxe a necessidade do Espiritismo romper as barreiras físicas das casas espíritas para ganhar o mundo da internet. As casas espíritas estão necessitadas de começar a entrar por esses rumos, por esses caminhos, trazendo assim o alcance das ideias, das exposições, dos estudos às massas. Não era essa a proposta que lemos agora há pouco? Nós temos discussões vivas, latentes, sobre novos problemas todos os dias em nossa sociedade, do ponto de vista da sexualidade, das raças, movimentos anti-racismo, dos credos, dos nacionalismos, da economia, enfim, o espírita precisa estar inteirado desse tipo de discussão, pois nós aprendemos e vemos na obra A Gênese, um dos últimos itens da obra, itens sinais dos tempos, que ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais, os homens para isso concorrem pelos esforços de sua inteligência. Saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. Olha a nova era, olha a ciência, olha o desenvolvimento. De duas maneiras se executa esse duplo progresso, uma lenta, gradual e insensível. A outra caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos subordinados quanto às particularidades ao livre-arbítrio dos homens são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos a leis, como os que se verificam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. Por isso é que o movimento progressivo se efetua às vezes de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação, de outras vezes de modo geral. Então agora nós temos aqui uma visão ampla, um contexto bastante amplo de como se ocorre essa nova era aqui na Terra e desse momento de transformação em nosso planeta. Já vemos algumas nações um pouco mais adiantadas, outras nem tanto, mas temos principalmente essa ideia de que o planeta Terra é uma só nação. As ideias novas que precisam começar a surgir. Esse nosso entendimento de que um vírus do outro lado do planeta, que nasce, que começa do outro lado do planeta, alcança rapidamente a humanidade toda. De que uma desestrutura no campo econômico de um país abala os outros todos. De que um irmão em sofrimento aqui na Terra significa sofrimento para todos nós. De que uma só alma inconsolada aqui na Terra significa para nós ainda tarefa a ser desenvolvida na sua evangelização,
no seu consolo e no seu progresso. Então aqui se desvela essa missão de nós que somos evangelizadores. Já diz o Espírito de Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Pai Celestial não quer a morte do pecador, mas quer que nós, seres humanos e espíritos desencarnados, nos socorramos, nos auxiliemos uns aos outros. E aqui o papel do nosso pensamento, o papel da nossa prece, do nosso contato incessante com o plano espiritual para o desenvolvimento de nossas tarefas. Cabe a nós ainda uma última reflexão sobre a missão do evangelizador. Olharmos um pouquinho para o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas, para que nós não nos tornemos falsos cristos e falsos profetas. No item Missão dos Profetas, a primeira coisa que Allan Kardec traz para nós é a informação de que as palavras profecia e predição, em certo momento, se tornaram sinônimas. Mas que no sentido evangélico, o vocábulo ou a palavra profeta tem uma significação mais ampla, mais extensa. Ela se refere a todo aquele que é enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Apenas esse homem que evangeliza, esse homem que ensina, pode ser um profeta. No entanto, o título do capítulo nos dá um alerta. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Como identificar? Como não nos tornarmos nem falso Cristo, nem falso profeta e nem um falso divulgador? Primeira coisa, a árvore boa dá bom fruto. Nada que seja puro pode vir de fonte má. É assim, meus irmãos, diz o Evangelho, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. A alma é cada vez mais elevada se possui no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações. Se em apoio às palavras apresentam os fatos, podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Critério que Jesus usou para si mesmo e para Deus. Vede minhas obras, elas testificam de mim. Critério que ele usou para o Pai Celestial. Vede as obras do Pai Celestial. O universo, a criação toda. Em relação aos homens, o critério é o mesmo. Quais são as obras daqueles que se colocam como precursores, como divulgadores, como evangelizadores? Fazem como os antigos fariseus que oravam em praças públicas para que todos vissem e para serem reconhecidos como homens de Deus? Ou eles trazem os seus exemplos que prodigalizam, que salvam a humanidade, que consolam, que fazem com que, enfim, haja progresso. É isso que nós precisamos ver naqueles que estão principalmente envolvidos na divulgação do Evangelho. Não basta estar na tribuna, não basta estar na internet, no YouTube. É preciso estar na luta cotidiana. É preciso fazer da própria vida um ato de louvor a Deus, em cada segundo da sua existência, amando, progredindo, se reconstruindo, fazendo de si mesmo cada vez um homem mais novo, não sendo apenas o evangelizador, como acabamos de dizer, do YouTube, da tribuna, mas o evangelizador na vida, aquele que traz em sua própria convivência a alegria aos outros, que mostra que é possível ser feliz, embora hajam aflições na vida. Aquele que promove o bem-estar do outro sem que muitas vezes esteja com o seu próprio bem-estar em dia. Vide Madre Teresa, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros que são evangelizadores, que trazem o Cristo sim nos lábios, mas principalmente no olhar e nos braços que têm as mangas arregaçadas para o trabalho. Todos os dias, a cada segundo, a mente concentrada, o coração limpo, o coração purificado, o coração que move para as boas obras. O amor cristão que entendeu que o bem-estar do outro é tão importante que faz com que muitas vezes esses seres abram mão de seus prazeres, de seus confortos, de alegrias momentâneas. Vide Francisco de Assis,
deixando uma vida de riquezas, de herança material de seu pai para trás, para se dedicar aos pobres, aos sofredores, para se dedicar à reconstrução da Igreja do Cristo. Somos herdeiros das leis antigas, da antiga moral, mas também somos herdeiros da nova era, que coloca nas mãos do nosso livre-arbítrio e da nossa fé raciocinada a construção de um novo mundo, a construção de um novo planeta, a construção de um novo mundo espiritual, de um novo mundo do espírito em primeiro lugar, e que depois tem o bom ânimo para o bom embate das ideias, que mostrará a toda a humanidade que então é possível viver aqui uma vida muito mais feliz como irmãos. Nossas atitudes de hoje produzirão o tesouro cristão da reforma profunda nas ideias e no modo de viver para o amanhã. Esse é o papel do evangelizador espírita, do evangelizador cristão da nova era. O espírita tem que estar atuante na sua sociedade. E se ele estiver assim como espírita, como cristão, ele já é um evangelizador. Essa é a nossa missão principal de hoje em dia. Deixar uma boa herança para aqueles que virão em tempos vindouros, para aqueles que nos sucederão aqui na vida terrena e que terão, por sua vez, também a missão de continuar nessa tarefa. Então, queridos irmãos e irmãs, que o Mestre Jesus nos abençoe. Vamos procurar, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, item 17, o homem de bem. Ali teremos toda a condução para a nossa tarefa aqui no planeta Terra. Os propósitos principais do Cristo: chegarmos ao ponto de amarmos os nossos inimigos, perdoarmos a nós mesmos e transmitirmos a boa nova àqueles que convivem conosco, pelos nossos exemplos e também pelos nossos conhecimentos. Que o Mestre nos abençoe hoje e sempre em nossas tarefas e que o Pai Celestial derrame sobre nós as suas bênçãos. Que assim seja.